Amém. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós encontramos descanso para a nossa alma. Eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias agora no Evangelho de João, capítulo de número 12, que é o texto nosso desta noite para a nossa reflexão. E eu gostaria que você abrisse Evangelho de João, capítulo 12, e eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo 12, de 1 a 8. Abra sua Bíblia e confira comigo o texto da palavra do Senhor nesse momento. Evangelho de João, capítulo de número 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Antes de nós orarmos e passarmos para a exposição desse texto, eu gostaria de falar e orar especialmente com as crianças. Queridas crianças, que saudade de vocês. E eu sei que quando eu puder vê-las novamente, certamente vocês já terão crescido um bocado. Continuarão lindas, mas com certeza maiores. E eu espero que até lá também vocês tenham aprendido muitas coisas novas. E quem sabe a gente senta numa tarde dessas, mais à frente, para que vocês possam me contar as coisas novas que vocês aprenderam. Quem sabe também eu posso contar alguma coisa nova que eu aprenda nesses dias e eu possa compartilhar isso com vocês. Até esse dia chegar, eu quero orar aqui com vocês e compartilhar com vocês brevemente algo importante para a vida de vocês. Especialmente hoje, nós vamos falar sobre um encontro muito especial que Jesus teve com pessoas que ele gostava muito, com pessoas que eram amadas suas. E nesse encontro tinha gente de todo tipo. Tinha gente que tinha sido ressuscitada dentre os mortos. Já pensou, crianças? Já imaginou você encontrar com uma pessoa que já tinha morrido e já tinha até sido sepultada e de repente, através de Jesus, essa pessoa foi ressuscitada e agora Jesus se sentava à mesa com alguém que antes estava morto, mas agora está vivo. Naquela mesa também tinha um ex-leproso, um homem que tinha sido doente durante muitos anos e que era proibido de se ajuntar com as pessoas, era obrigado a ficar fora da cidade, tinha que ficar distante. Por quê? Porque ele não podia ter contato com ninguém, não podia apertar a mão de ninguém, não podia abraçar ninguém, não podia ir na casa das pessoas, ele não podia ter contato com seus filhos, nem com sua esposa, muito menos com seus pais. Uma pessoa que vivia absolutamente sozinha, porque ela tinha uma doença na pele e uma doença que podia contaminar os outros, e por isso ela ficava muito isolada. Mas agora Jesus a tinha curado, e ela podia se sentar à mesa, junto com o Lázaro, que tinha ressuscitado, e juntamente com Jesus, e com os outros 12 apóstolos. Naquela mesa também tinha uma mulher que servia as comidas gostosas. Ela era a melhor cozinheira de Betânia, um pequeno vilarejo próximo a Jerusalém. Ela era uma mulher trabalhadora, dedicada, organizada, e com certeza ninguém poderia preparar melhor um banquete do que essa mulher chamada Marta. Ela tinha uma irmã. A sua irmã não era afeita a essas coisas da cozinha, mas era extremamente amorosa, e ela adorava ficar sentada ouvindo Jesus falar com ela. E essas pessoas estavam ali para
ter um momento de descanso com Jesus, comendo coisas gostosas. Porque em torno de uma mesa é onde as coisas mais importantes da vida da gente acontecem. Vocês concordam com isso? Não é em torno da mesa que a gente conta e sabe das melhores notícias e das notícias difíceis também. É sempre em torno de uma mesa. E naquele dia lá em Betânia, eles se encontraram com Jesus. Em torno daquela mesa tinha gente que não era muito legal também. Em torno daquela mesa tinha Judas. Judas que iria trair Jesus. Judas que roubava os recursos que aquele grupo de apóstolos tinha, porque infelizmente ele era uma pessoa de um caráter ruim, um caráter feio. Ele era feio por dentro. E embora ele estivesse ali seguindo Jesus, mas ele não conhecia Jesus, nem o seu amor, nem muito menos o seu perdão. E depois de 6 dias daquela refeição ali juntos, esse homem chamado Judas traiu Jesus. Ali, naquele lugar, nós temos um retrato perfeito do que é a vida da gente. Sempre existirão pessoas que o simples encontro com elas traz descanso para o nosso coração. Mas sempre existirão pessoas também que o simples contato com elas nos causarão algum tipo de preocupação. A vida é assim. Mas entre aquelas pessoas, uma em especial, ela resolveu aproveitar aquele momento para trazer para Jesus o melhor presente que ela podia dar. E o nome dela é Maria. E Maria gastou todo o salário de um ano inteiro para comprar um perfume para Jesus. E quando Jesus estava sentadinho à mesa, ela veio e ela derramou aquele perfume sobre Jesus. E isso foi tão bacana e tão bonito, porque a casa toda ficou com aquele cheiro, aquele aroma gostoso do perfume. E algumas pessoas ficaram bravas. Como que você pode gastar dinheiro com isso? Mas ela respondeu, aliás, Jesus respondeu que o que Maria estava fazendo era maravilhoso. Até porque Maria já estava de certa forma preparando Jesus para o grande sofrimento que ele iria enfrentar. E a oferta que Maria trouxe foi a melhor oferta que ela poderia dar. E eu pergunto para vocês, crianças que estão me ouvindo agora, se vocês tivessem a oportunidade de se encontrar com Jesus, qual presente vocês gostariam de dar para ele? Se você tivesse a oportunidade de entrar numa daquelas máquinas do tempo, que só existem nos filmes e nos desenhos, e viajar até Betânia, para participar desse encontro, o que você levaria para Jesus? De fato, Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o dono de cada um de nós. Ele morreu na cruz para nos livrar de uma coisa terrível, que é a morte e o inferno. O que nós podemos dar para Jesus, por tudo que Ele fez por nós? Vocês não vão responder isso para mim, vocês vão responder isso para o próprio Senhor em oração. E vocês podem pedir a ajuda do papai e da mamãe, para que vocês digam para o Senhor o que vocês gostariam de dar a Ele. Jesus não está fisicamente aqui entre nós, de tal maneira que eu possa tocá-lo, mas Ele ouve as nossas orações, Ele habita no nosso coração, e você pode dar o seu presente para Jesus, falando com Ele, orando e dedicando a Ele algo que você considera muito especial na sua vida. Então, crianças, eu quero convidar vocês nesse momento, para que vocês orem junto com o pastor, e depois no momento apropriado, conversem com o papai e com a mamãe, a respeito daquilo que você pode dar ao Senhor, como uma oferta de amor, pela sua amizade, pelo seu carinho, e por toda a sua gratidão, para com Cristo Jesus, que ofereceu a vida dele, para nos salvar, e nos livrar da condenação eterna, sofrimento que seria para sempre, e agora nós temos a alegria para sempre no céu. Vamos orar. Bondoso Deus, que o Senhor nos ajude a compreender o valor da obra do Teu Filho Jesus por nós. Abençoe as crianças para que elas entendam isso, e que elas, ó Deus, aprendam com essa história especialmente, que nós podemos desfrutar do amor, da amizade, da bondade, da misericórdia e do perdão de Jesus, e nós também podemos oferecer a Ele aquilo de melhor que nós temos, uma demonstração da nossa devoção, do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa adoração pelo Senhor. Que a gente se lembre, e que cada criança que está ouvindo se lembre, que Jesus deu a vida dele para nos salvar,
e nós devemos oferecer o que temos de melhor, em gratidão por aquilo que Jesus fez por nós. Ó Deus, ajuda-nos a compreender isso, nós adultos, e convença-nos, ó Deus, a respeito de quem nós devemos ser no nosso encontro, nesse encontro com Jesus. Oramos a Ti em nome do Teu Filho. Amém. Muito bem, eu quero convidar você, antes de nós continuarmos, para que você leia comigo esta mesma passagem, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, dos versos 3 a 9. É a mesma passagem, apenas na ótica agora do evangelista Marcos, que retrata aquilo que Pedro, de primeira mão, viu e tudo aquilo que ele experimentou naqueles dias. E eu quero convidar você para que faça essa leitura comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 3 a 9. Diz assim o texto: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com o preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Muito bem, isso complementa o relato que nós vimos no Evangelho de João, e você pode ler aí na sua casa, enquanto nós vamos expondo o que está aqui. Se você quiser, você pode ler também no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versos 6 a 13, essa história também contada por Mateus, que faz esse relato para nós também. Qual é a situação? A situação é a situação de um encontro que foi preparado com muito amor e com muito carinho para Jesus, numa homenagem, uma demonstração de gratidão, numa demonstração de amor pelo Redentor. Foi preparado na pequena cidade, um vilarejo chamado Betânia, e nesse lugar uma ceia foi preparada para Jesus, um lugar onde Jesus pudesse encontrar um pouco de descanso daqueles dias aflitivos que ele estava vivendo, e especialmente porque a sua morte estava se aproximando. E os mais íntimos de Jesus, como por exemplo Maria, Marta e Maria, Lázaro, o seu amigo, que acabara de ser ressuscitado pelo próprio Senhor Jesus, essas pessoas mais próximas, elas sabiam da angústia que ia na alma do Senhor Jesus, por aquilo que ele precisava fazer, e por toda a oposição que ele vinha sofrendo dos homens naquele tempo, por não lhe reconhecerem como filho de Deus, e tramarem contra a sua vida, para tentar tirar-lhe a vida. Entretanto, aquilo que os homens tramavam por sua maldade, Jesus sabia ser o plano eterno de Deus, e ele sabia que ele precisava fazer isso, para que nós fôssemos salvos. Preparando então um momento de descanso para o Senhor Jesus, e um momento de gratidão, eles foram até a casa de Simão, alguém que com certeza era muito grato ao Senhor, por tudo que o Senhor havia feito por ele. Simão era conhecido na cidade como Simão o leproso, embora agora ele não é mais leproso, porque Simão foi curado pelo Senhor Jesus, e por estar curado, e provavelmente pela gratidão que ele tinha, e talvez até por uma amizade que foi construída entre ele e Jesus, uma vez que ele morava na mesma cidade que Maria, Marta e Lázaro, gente com quem Jesus tinha muita proximidade, é bem provável que Simão se juntou ao núcleo familiar e passou a desfrutar da companhia de Jesus, sempre que Jesus passava por ali naquela cidade, e talvez de uma forma muito especial, nos dias anteriores, que são registrados no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus
trouxe a vida de volta a Lázaro. Possivelmente Simão era uma daquelas pessoas que estavam ali entristecidas pela morte do amigo e agora tiveram a oportunidade de recuperá-lo através do poder de Cristo Jesus, que o trouxe de volta à vida. Naquele encontro também estavam ali os apóstolos do Senhor Jesus. Eles se reuniram junto com Lázaro, Marta, Maria, na casa de Simão, o leproso, e todos eles juntos ceavam na presença de Jesus. Presenças ilustres naquele lugar. Lázaro, com certeza, a figura mais ilustre naquele momento, porque uma pessoa que tinha morrido e agora estava de volta à vida. Pensa na curiosidade das pessoas daquele lugar e o desejo de todo mundo de conversar e fazer algumas perguntas que talvez nós fizéssemos. Lázaro, o que você viu quando você estava morto? Aliás, você viu alguma coisa? Sentiu? Para onde você foi? Quais as sensações? Como foi voltar à vida? Perguntas que todo mundo gostaria de fazer a alguém, se você tivesse a possibilidade de encontrar com alguém que ressurgiu. Mas, principalmente, a figura mais importante que estava naquele encontro é, sem dúvida nenhuma, a figura de Jesus. Portanto, nós temos aqui um grande encontro entre Jesus e os seus amigos. Descanso para o coração do Senhor Jesus. Descanso para a sua caminhada e a sua missão de 3 anos que estava chegando ao fim. Descanso para os seus olhos, para os seus pés, cansados e empoeirados. Mas aquele momento era, sem dúvida nenhuma, também um momento de grande alegria e conforto para o coração daqueles que tinham o privilégio de poder olhar nos olhos de Jesus, de poder desfrutar de um abraço do Mestre, e de poder desfrutar das suas palavras, que são tão doces e que tão bem fazem a nossa alma. Eu escolhi trazer esse texto para vocês nessa noite, porque estamos a exatos 6 dias da Páscoa, como Jesus estava. Provavelmente esses acontecimentos se deram de sexta para sábado, portanto nós estamos um pouquinho mais próximos da Páscoa do que eles estavam. Esses acontecimentos provavelmente se deram na noite de sexta-feira para o sábado. E esses acontecimentos que marcaram a vida de João, tanto que João faz questão de registrar esse encontro aqui no seu evangelho, um evangelho diferente dos outros 3, porque João não conta todos os atos que Cristo realizou, mas ele seleciona aqueles que ele entende serem os mais importantes para animar a fé de um povo que atravessa um momento de crise, pois essa era a realidade de João quando ele escreveu no final do 1º século. Muita perseguição contra os cristãos, muita gente esmorecida, muita gente desanimada com a fé, exatamente por todo o sofrimento que aqueles que amavam a Cristo estavam sentindo. E então João resolve retratar esse momento, que foi um momento tão deleitoso para aqueles que estavam desfrutando da presença amorosa de Cristo, mas um momento tenso na vida daqueles que não faziam outra coisa senão tramar contra o próprio Filho de Deus. Como aquelas pessoas lá no final do 1º século também tinham que lidar com inimigos terríveis que tramavam contra o povo de Deus, que perseguiam os cristãos. Isso sempre aconteceu, e João faz questão de mostrar que até nesta mesa, nesta ceia, nesse encontro com Jesus, existiam gente de todo tipo lá, gente que foi ressuscitada, gente que foi curada, gente que teve a vida transformada por Jesus, mas ali também tinha gente que não fazia outra coisa senão aspirar sentimentos de morte, sentimentos de inveja, sentimentos ruins contra a própria pessoa de Jesus e contra os seus seguidores. A história do encontro é mais ou menos assim. Nós acabamos de ler, mas eu quero resumir para você. O banquete foi preparado, como eu disse, na casa de Simão, o leproso, aliás, o ex-leproso. A cidade é a cidade de Betânia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Os convidados, Jesus, os apóstolos, Lázaro, Simão, dono da casa, Marta e Maria. O bálsamo que é citado aqui, uma oferta maravilhosa, feita por Maria para Jesus. Uma oferta dela, algo que ela teve que gastar um bom tempo se preparando para oferecer. É dito a respeito deste bálsamo que ela derrama sobre Jesus, que é um bálsamo de nardo, que é uma planta aromática, que produzia um perfume, e esse perfume naquela época, ele era colocado em um recipiente. Esse recipiente, que é chamado de vaso de alabastro, é um recipiente feito de gipsita, que é um minério, que é inclusive utilizado para a
a composição do gesso, e eles faziam lá algum tipo de mistura com esse mineral e produziam lá recipientes brancos. Numa época, se você lembrar de todas as fotos, figuras que você já viu a respeito daqueles dias da Palestina, naquela época em que as talhas, os vasos de barro, eles eram todos de uma coloração escura, cor de terra, esses vasos tinham um valor altíssimo. Por quê? Porque eles eram recipientes brancos, e isso fazia toda a diferença e chamava muita atenção. Além do que, o conteúdo, este bálsamo de nardo, era caríssimo. E o preço que é citado inclusive no Evangelho de Marcos, o preço que um vaso daquele de perfume tinha, era o preço aproximado de 300 denários. E 300 denários era o salário de um trabalhador comum de um ano inteiro. Uma pessoa normal, uma pessoa que trabalhava lá num serviço comum, ela ganhava cerca de 1 denário por dia. Então a pessoa precisaria trabalhar quase um ano, 300 dias, e não gastar nem um centavo com comida, com nada, para poder juntar o dinheiro de comprar um perfume daquele. Nem Givenchy, nem qualquer outro desses perfumes caros do nosso tempo chegam perto do preço deste perfume. Neste momento aqui, quando Maria traz e faz aquela surpresa para Jesus, derramando sobre ele algo que pudesse lhe trazer refrigério. Lembre que aquela cultura é uma cultura muito diferente da nossa. Nós temos os nossos banheiros gostosos em casa, onde nós podemos, em dias quentes como hoje, podemos tomar 1, 2, 3 banhos. Naquele lugar onde Jesus vivia e onde ele realizou o seu ministério, o sol é muito mais escaldante do que Assis. Acreditem, é muito mais escaldante do que Assis. E isso parece ser quase impossível, mas lá é muito quente, é um lugar deserto. E Jesus andava por aquelas estradas, a pé, de sandálias. E Jesus então tinha seus cabelos queimados, sua pele queimada do sol, seus pés empoeirados. A Bíblia diz que ele, que era o Filho do homem, não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça, portanto muitas vezes dormia ao relento, quase todas as vezes. E Jesus então não tinha uma morada fixa, mas ele andava de uma cidade para outra, ficando na casa de amigos, como por exemplo na casa da sogra de Pedro. Então este Senhor Jesus, para ele receber algo como isso que Maria preparou, é algo absolutamente extraordinário. Pensando humanamente, Jesus precisava de um refrigério, e aquele perfume, e aquele bálsamo, certamente trazia cura para as marcas da pele, tudo aquilo que as intempéries do tempo poderiam produzir na pele de um homem, produziam na pele de Cristo, porque ele era verdadeiramente homem. Então, o que Maria fez foi tratar de preparar algo que pudesse trazer descanso, conforto e um pouco de refrigério para o corpo cansado de Jesus, daquele ministério que ele realizava. E Maria faz isso numa demonstração de profundo amor. Quando Maria faz isso, Judas, e não apenas ele, mas todos os outros discípulos que estavam reunidos ali, começaram a recriminar a atitude de Maria. Por quê? Porque Maria havia despejado aquele perfume. No texto lá de Marcos diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. No texto de João diz que ela derramou sobre os seus pés. A ideia que você precisa ter em mente é que Maria simplesmente trouxe aquele perfume, aquele bálsamo e lançou sobre Jesus. E não apenas isso, mas ela se aproximou de uma forma tão íntima e tão humilde de Cristo, que ela começou a limpar e esfregar aquele perfume nos pés de Jesus com seus próprios cabelos. Veja que cena amorosa e que cena extraordinária, singular, de amor, de bondade, de caridade. Algo que você faz por alguém que você deseja todo o bem que nessa vida você pode desejar. E foi isso que Maria fez. Mas em contrapartida, existiam ali pessoas que... dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que não estavam entendendo a profundidade, a singularidade daquele encontro que eles estavam vivendo com Jesus. Os discípulos todos, Simão, as outras pessoas que estavam ali, que criticaram Maria, eles não tinham ainda, a ficha deles não tinham caído a respeito daquele momento, que era o último encontro deles com Cristo, antes dele ser crucificado e morto. Mas Maria, por toda a atenção que ela sempre deu a Jesus, ela estava extremamente antenada com o que estava para acontecer a Cristo, tanto que o próprio Jesus diz, ela se antecipou à minha sepultura, e trouxe para mim esta unção, este bálsamo, antes que eu vá para a sepultura. Ela já está me preparando para isso. Maria estava ligada no que estava acontecendo.
Mas se existiam pessoas ali que não estavam ligadas no momento, não estavam antenadas no compasso das horas, existiam aquelas que maldosamente estavam criticando porque tinham segundas intenções e intenções más com aqueles recursos. E este é o caso, por exemplo, de Judas. João pode falar isso com propriedade, porque João está não apenas presente lá no encontro, mas João agora já bem avançado na história, cerca de 60 anos à frente, João agora conhecendo toda a trajetória de Judas e o fim de sua vida, João pode dizer: Judas era um ladrão, ele roubava a bolsa onde os recursos eram colocados. João estava para trair Jesus. Aliás, Judas estava para trair Jesus. Então João sabe muito bem qual era o caráter e qual era a reputação daquele homem que se passava por um seguidor de Cristo, mas de fato não era. Ele caminhava junto com aqueles que amavam a Cristo, mas ele não amava. Ele se encontrava com Jesus como os amigos de Cristo se encontravam, mas ele não era amigo de Jesus. E a história deixa isso muito claro, mostrando exatamente o que ele fez e todo o remorso que ele sentiu depois, e como a história dele termina com um suicídio terrível, prova de alguém que estava profundamente tomado por tristeza e pela frustração de ter cometido algo terrível, e estava dominado pelo remorso, que nem conseguia lembrar das palavras de Jesus, que sempre foram palavras oferecendo perdão, amor e recomeço. Então, nesta cena, Jesus se volta para aqueles discípulos, aqueles que não estavam entendendo o compasso das horas, e se volta até mesmo para Judas, que Jesus conhecia muito bem e sabia da maldade que estava por dentro dele, e Jesus disse: olha, parem de criticar Maria. O que ela fez foi muito bom. Maria trouxe refrigério para mim. Maria está me preparando. E provavelmente sobrou algum daquele perfume, um pouco daquele perfume no recipiente, que o texto de João, no Evangelho de João, João diz que Jesus falou para ela: deixe que ela guarde isso, porque logo, logo ela vai precisar usar no meu corpo sepultado. E quando Jesus disse essas palavras, eu acredito que um silêncio mortal deve ter tomado conta daquele encontro. E Jesus não parou aí, mas Jesus disse: vocês estão preocupados com os pobres, deixa eu dizer algo para vocês sobre os pobres. Os pobres sempre existirão entre vocês. É Jesus falando a respeito da realidade desse mundo caído. Às vezes nós pensamos que nesse mundo caído há algo que pode ser feito de extraordinário para acabar com as desigualdades. Não, não há. Há algo que cada um de nós pode fazer para melhorar a situação do mundo e para ajudar as pessoas mais necessitadas que estão ao nosso redor. Sempre nós teremos esta oportunidade, porque o próprio Senhor Jesus diz que nesse mundo caído existem alguns problemas que não serão solucionados jamais. E a pobreza e a miséria, infelizmente, é um deles. E é bom que nós saibamos disso, entendamos isso, porque isso nos faz lembrar da responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros. Mas voltando para o texto, especialmente, Jesus disse: os pobres vocês sempre terão, mas eis aqui uma oportunidade de fazer algo por mim, porque vocês não vão me ter o tempo todo. Jesus está dizendo: vocês não têm a mim sempre. Isso tem dois sentidos. O primeiro é que Jesus não passou todo o ministério dele em Betânia. Poucas vezes ele foi até lá e pôde ter um tempo com seus amigos. Esse é o primeiro sentido. E o segundo sentido é que Jesus estava para ser morto e crucificado. E ele sabia que depois da sua ressurreição, ele ascenderia aos céus. E depois voltaria somente no último dia para reunir o seu povo. Então Jesus está dizendo para eles: ela está aproveitando a última oportunidade de me fazer um bem. E ela fez isso. E Maria fez isso. E então, por causa disso, Jesus disse sobre ela: então Maria, você sempre será lembrada. Sempre. Quando este evangelho for pregado em algum lugar, as pessoas vão lembrar o que você fez por mim. E que profecia extraordinária. Hoje, mais uma vez, quando tratamos desse assunto e lemos essa passagem, Maria novamente é citada por alguém que amou Jesus e tentou oferecer-lhe um pouco de refrigério, um presente valioso, algo que ela preparou do seu coração e da sua alma para Jesus. Essa é a história. Este é o resumo da história. Uma história onde aparecem amigos, uma história onde aparecem demonstrações de generosidade incríveis, uma história onde aparece também o egoísmo humano. E o que nós podemos aprender com essa história?
Eu gostaria primeiro de te chamar a observar que naquele lugar onde tinha gente que foi ressuscitada, naquele lugar, naquele encontro onde tinha gente que foi curada, eu gostaria que você observasse que naquele lugar onde tinham pessoas prontas a servir, como Marta, que ofereceu também ao Senhor o seu melhor, não foi um perfume, mas foi o serviço, foi o alimento, foram os preparativos, ela servia as mesas, naquele lugar onde tinha gente disposta a dar o seu melhor, como Maria, naquele lugar onde tinha gente com o coração cheio de gratidão ao Senhor, como Lázaro, naquele lugar onde existiam pecadores que tramavam contra Cristo Jesus, Jesus demonstrou naquele lugar toda a sua empatia por nós que somos seu povo, por nós que somos pecadores, por nós que erramos em muitas coisas, por nós que tropeçamos em muitas coisas, e isso de fato, isso mostra a missão completa do Senhor Jesus. Jesus, ele certa feita falando sobre a sua missão, ele disse que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, ele veio salvar aqueles que estão simplesmente sentenciados à morte sem esperança nessa vida, e ele nos oferece vida. Para aqueles que têm medo da morte, Jesus é a vida eterna, ele nos oferece vida. Para aqueles que estão sofrendo com todo tipo de enfermidade, Jesus é o médico dos médicos, é aquele que traz o supremo remédio para a nossa alma, curando-nos de dentro para fora. Para aqueles que estão desanimados, sem desejo de fazer coisa alguma, Jesus é aquele que nos anima a trabalhar e nos coloca à disposição no coração. Para aqueles que gostam de ouvir e que querem penetrar os assuntos de Deus e conhecer os mistérios do Senhor, Jesus é a verdade. Ele é o caminho para quem está perdido, ele é a verdade para quem está iludido, ele é a vida para quem tem medo da morte, e esse encontro com Jesus é um retrato da obra de Cristo, porque quando nós olhamos para essa cena, desta ceia em Betânia, nós observamos o que é a igreja, nós enxergamos a igreja reunida ali, de gente imperfeita, de gente que foi tratada, de gente que foi salva, de gente que está sendo transformada, de gente que não tem muita visão, de gente que está enxergando as coisas de uma forma mais profunda. É um retrato da igreja, e Jesus estava ali no meio do seu povo, sentindo prazer, sentindo alegria, e se fazendo presente de forma salvadora, no meio daquelas pessoas. Nós nos aproximamos dessa data tão singular para nós, cristãos, que é a paixão de Cristo, e nós precisamos nos lembrar o que esta data simboliza para nós. Essa data é a marca do grande e definitivo encontro do Senhor Jesus conosco. Ele veio a nós, ele é o Deus encarnado, é o Deus Emanuel, ele veio até nós, ele viveu uma vida de dores, ele sofreu em nosso lugar, ele levou sobre si as nossas maldições, os castigos, ele levou a sentença de morte que era contra nós, ele levou tudo isso sobre si, para que ele pudesse nos reunir numa mesa com ele. O Salmo 23, quando o salmista Davi descreve a tranquilidade, a paz, que ter ao Senhor como pastor de sua vida pode trazer, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta, ele cuida de mim. E na primeira cena que é descrita neste Salmo 23, ele mostra realmente o cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Mas quando nós passamos da metade do Salmo para frente, ele mostra uma segunda cena, e nessa cena ele mostra uma mesa. E nessa mesa nós temos um Pai, um Senhor, que nos recebe como filhos. Ele nos unge, demonstrando que somos seus filhos, que somos recebidos em sua mesa. E ele nos abençoa com a certeza de estarmos para sempre em sua casa, desfrutando da bondade, da justiça, que nos seguirão por toda a vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão para todo sempre. Por quê? Porque Deus me recebeu em sua mesa. Um pouco à frente desses acontecimentos, João nos leva no capítulo 13, exatamente para o cenáculo, quando Jesus dá novo sentido à Santa Ceia, e naquela época Páscoa, Deus celebra a última Páscoa com eles e a primeira ceia, e em torno de uma mesa, o Senhor Jesus chama aqueles que são seus a celebrarem com Ele. E ele toma o pão e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele toma o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
bebei dele todos. E Jesus está dizendo: nesta mesa vocês são recebidos, e nesta mesa, pela graça de Deus, vocês são salvos, pelo meu sacrifício, vocês são transformados em meus irmãos, em meus amigos, vocês passam a fazer parte da família do meu Pai, vocês vêm para a nossa mesa. Esse encontro em Betânia é uma preparação para o encontro no cenáculo, que é uma preparação para nosso encontro na ceia do Senhor, que é uma preparação para a ceia que celebraremos com Deus lá no céu, e desfrutaremos da presença dele por toda a eternidade. Portanto, eu quero concluir dizendo para você: não importa de fato por quantos caminhos você já tenha passado até hoje, quantas mesas você já tenha frequentado, e existem muitas mesas ruins por aí, as mesas dos bares, as mesas das negociatas, as mesas das tramas, as mesas da corrupção, as mesas da violência, as mesas da mentira, da fofoca. Não importa por quantas mesas você já tenha passado, nessa noite a palavra do Senhor nos chama para ir para esta mesa da ceia do Senhor, esse encontro com Jesus em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, nos preparando para nos encontrarmos na mesa do Senhor, daqui a 6 dias, quando vamos celebrar a Páscoa, a Santa Ceia do Senhor. Eu quero com isso tentar de alguma maneira te aproximar, e é isso que eu tenho pedido a Deus, que nesses dias, já que nós não conseguimos nos aproximar uns dos outros, porque estamos vivendo esse isolamento, que nós possamos sentir a proximidade com Cristo, e com esta mesa que é a mesa da graça. Nós estamos incluídos nesta família de Deus, por meio do sacrifício de Jesus. O que Jesus estava prestes a fazer, logo depois daquele dia ali em Betânia, era dar a sua vida em resgate da vida de Lázaro, que já tinha sido ressuscitado, dar a vida dele em resgate da vida de Simão, o ex-leproso, dar a vida dele em resgate da vida de Marta, a trabalhadora, em resgate da vida de Maria, a dedicada, em resgate da vida daqueles discípulos, todos seus, todos aqueles que creram nele, todos aqueles que o amaram, todos aqueles que reconheceram nele ser o Filho de Deus. Jesus estava prestes a entregar a vida dele na cruz, por você, por mim, por cada um de nós, que somos chamados a crer nele nesses dias. Portanto, não desperdice esta mesa. Como eu disse lá no início, falando com as crianças, as coisas mais importantes da nossa vida acontecem ao redor de uma mesa. O pedido de casamento em redor de uma mesa, a notícia da gravidez tão esperada é ao redor de uma mesa, a notícia da promoção no trabalho é dada ao redor de uma mesa, a comemoração de uma formatura é em torno de uma mesa, a comemoração das bodas é em torno de uma mesa, as nossas datas mais especiais acontecem em torno de uma mesa. E este encontro que nós lemos em Betânia nos chama para esse encontro com Jesus, um lugar onde nós podemos ter descanso para a nossa alma, um lugar onde nós podemos desfrutar da presença salvadora de Cristo Jesus. Este mesmo Cristo, Ele pode estar na sua mesa hoje, quando você for jantar. Ele pode estar na sua mesa amanhã, quando você estiver numa reunião de negócios no seu trabalho, ou na sua reunião virtual. O Senhor Jesus está ao nosso lado. Foi isso que Ele demonstrou lá em Betânia. Eu estou com vocês, eu estou com aqueles que já entenderam, eu estou com aqueles que ainda não entenderam, eu estou com vocês. É o Deus presente, é o Deus que nos salva. Portanto, meus irmãos, nessa semana que antecede a Páscoa, que nós nos lembramos do que Cristo fez, nos lembremos destes personagens ao entorno daquela mesa, mas principalmente do motivo pelo qual eles estavam ali. Eles estavam por Cristo. Então nós encontramos em Marta a demonstração do serviço em oferta ao Senhor, porque ela queria dar para Jesus o seu melhor. Nós encontramos em Maria a demonstração da entrega do melhor que ela tinha para Jesus. Nós encontramos em Simão a demonstração da gratidão oferecida ao Senhor, abrindo sua casa para recebê-lo com seus discípulos. Nós vemos na vida de Lázaro
o testemunho. E então, o que este encontro com Cristo traz para a nossa vida? O encontro com Jesus produz na nossa vida uma disposição para o serviço, uma disposição para a adoração, uma disposição para a gratidão e uma disposição para testemunhar. Quando nós nos aproximamos da mesa de Cristo, essas coisas acontecem na nossa vida. Serviço, gratidão, adoração, testemunho, tudo isso passa a compor a nossa história, porque na mesa de Cristo nós somos nutridos para todas essas coisas. Nós encontramos descanso para a nossa alma, e encontramos convicção para a nossa jornada, e encontramos do Senhor essas transformações que tão bem fazem para o nosso coração. Portanto, eu quero encerrar esse momento de preparação para a Páscoa com vocês, aplicando um pouco isso à nossa realidade. Talvez você tenha em torno da sua mesa, nesses dias, apenas notícias ruins, notícias de morte, apenas notícias de enfermidade. Mas eu quero convidar você para que você não encerre nenhuma conversa sua ao redor da sua mesa, sem colocar todas essas notícias diante do trono da graça do nosso Deus, confiados na presença de Jesus que está conosco nas mesas da nossa casa. Nessa semana que antecede a Páscoa, eu quero convidar você para que você compartilhe a sua mesa com a sua família, com Jesus, tornando a presença dele extremamente visível e perceptível. Como que você vai fazer isso? Com serviço, com adoração, e com gratidão, e com testemunho ao Senhor. É um desafio que eu quero lançar. Ao invés de nós gastarmos o tempo ao redor das nossas mesas, durante essa semana, falando sobre a morte, eu gostaria que nós gastássemos tempo ao redor das nossas mesas, durante essa semana, falando sobre Cristo, testemunhando sobre o que Ele já fez na nossa vida. Faça um testemunho por dia, conte algo que Jesus já fez na sua vida para os seus filhos. Pare ao redor da sua mesa e cante e adore ao Senhor Jesus com a sua família. Pare ao redor da sua mesa e trabalhe para oferecer para as pessoas que vão sentar nesta mesa o melhor. Prepare um banquete em Betânia, dentro da sua casa. Ore, fale com o Senhor Jesus, convide-o para encher este lugar, e sinta a mesma alegria que estes amigos de Betânia sentiram. Nós precisamos disso, irmãos, mais do que nunca. Você precisa disso. Nós precisamos nos reunir em Betânia, na casa do Pai, na casa do Senhor. Nós precisamos nos reunir em família, na presença de Jesus, e Ele está aí na sua casa, como Ele estava lá em Betânia. Junte-se ao Senhor, na sua mesa, e celebre a vida que Ele conquistou com seu próprio sangue, para nos salvar. Eu quero aplicar isso também para você que está passando por uma enfermidade, que está sofrendo nesse momento. Eu quero que você se lembre quem eram as pessoas que estavam ao redor daquela mesa. Se você está sofrendo de uma enfermidade que você acha que não tem cura, lembre-se que naquela mesa de Betânia tinha Simão, o leproso, que agora estava curado. Se você está enfrentando uma enfermidade que as pessoas dizem que é para a morte, eu quero que nessa semana você se reúna com a sua família ao lado da sua mesa, se você puder, ou se você estiver mesmo impedido de ver qualquer outra pessoa, mas eu quero que você feche os seus olhos e se lembre que você está diante de Jesus Cristo, assim como Ele esteve diante de Lázaro, morto e depois ressurreto. Se Ele foi capaz de trazer Lázaro da morte para a vida, não tenha dúvida que Ele é capaz de te livrar da morte. Porque aquela mesa é a mesa de gente que tinha sido ressuscitada. Mas eu quero fazer ainda uma outra aplicação. Se você está numa mesa enlutada por alguém que morreu, eu quero que você se lembre que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus estava ali mostrando que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele estava ali demonstrando que a última palavra na nossa existência não é dada pela morte, mas é dada por Jesus. E Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá eternamente. Se você está enlutado nesta semana por alguém precioso que você perdeu, lembre-se,
Lembre-se, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele não morrerá eternamente. A morte não tem a última palavra na vida daqueles que se encontram com Jesus. Então, em lugar do seu luto, eu gostaria que você colocasse a esperança da promessa de Cristo Jesus, de nos dar a vida eterna, a todos aqueles que creem nele, é vida. Portanto, a morte não é um adeus, é um até logo, porque aquele que se entregou na cruz para nos salvar, ele é a ressurreição, a vida. Ele ressurgiu e disse, assim como ele ressurgiu, nós também ressurgiremos. Ah, como é bom se encontrar com Jesus. Ah, como é bom sentar ao redor desta mesa, porque tudo que a gente enxerga nessa mesa é esperança. Mas eu quero fazer uma última aplicação e dizer para você, se por um acaso, nesta mesa, você se deparar com alguém que tristemente trama o mal, como Judas estava tramando contra Jesus, eu quero que você se lembre que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Quando ele entregou a sua vida na cruz, e ele explicou que ele tinha que fazer isso para que nós fôssemos salvos. Ele veio para morrer por pecadores como nós. Então o que Jesus fez foi tão somente cumprir o plano de Deus para a nossa salvação. Portanto, todas as coisas ruins que alguém pode tramar contra a minha vida, contra a sua vida, no máximo, tudo que essas pessoas conseguirão fazer é realizar o plano que Deus traçou. E a Bíblia nos garante, lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor, não tenha medo daqueles que tramam o mal, porque eles tão somente vão fazer aquilo que Deus sabe ser o melhor para a sua vida. Agora, se você é uma dessas pessoas que tramam o mal, lembre-se que a responsabilidade é completamente sua. Mas eu quero te trazer uma palavra muito especial, para você que talvez esteve em torno da mesa do Senhor, mas nunca se valeu do amor, da misericórdia e do perdão do Senhor. Eu quero te lembrar que o mesmo pecado cometido por Judas também foi cometido por Pedro, com um desfecho diferente. Por quê? Porque Judas traiu a Cristo, e Pedro também traiu a Jesus, quando o negou 3 vezes. A diferença foi que um deles se afogou na amargura, na consciência pesada. Um deles se afogou na sua própria maldade, e no seu orgulho, e na dureza do seu coração, porque nunca ouviu o que Jesus havia dito, se encontrou tão perdido que ceifou a sua própria vida. Pedro também ficou angustiado e triste, e chorou, o texto diz, amargamente, mas ele pôde se encontrar com Cristo, e ele recebeu a misericórdia, o perdão, e o recomeço através de Jesus. Então quero dizer para você que talvez só tramou o mal até hoje, e só serviu ao mal até hoje, como Judas fez, como tantas pessoas fazem hoje em dia. Eu quero dizer, há esperança para você, porque em Jesus há perdão, em Jesus há recomeço, em Jesus há chance para uma nova vida. Pedro, que estava ali em Betânia também, passou por isso, e ele recebeu do Senhor Jesus o comissionamento para cuidar da própria igreja de Cristo, porque Jesus superou esse momento difícil com Pedro, o momento da sua traição. É bom se encontrar com Jesus, é bom quando Jesus vem ao nosso encontro, porque não há nada que nós tenhamos feito de tão profundo e de tão errado, que o nosso Senhor Jesus não possa perdoar. Portanto, eu quero convidar você, vem para esta mesa, vem para este encontro com Jesus, porque neste lugar há perdão, neste lugar há cura, neste lugar há ressurreição, neste lugar há vida, neste lugar há adoração, neste lugar há serviço, neste lugar há paz e refrigério para o nosso coração. Portanto, depois de ouvir isso, eu quero dizer, há espaço para você nesta mesa, neste encontro com Jesus. Venha como você está. E para você que já está nessa mesa, eu quero te chamar a oferecer o seu melhor para Jesus, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus talentos, o melhor do seu coração, o melhor da sua vida, porque Ele ofereceu por mim e por você a sua própria vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a buscá-lo em oração e buscar a sua companhia
para que nós nos assentemos sempre na mesa do Senhor, para desfrutar da companhia de Jesus. Antes de nós orarmos, encerrando, eu quero oferecer a vocês uma música muito bonita, um cântico de um coral feito nesses dias de isolamento, através das mídias, e através da técnica desses caras extraordinários, que conseguem juntar as vozes à distância e formar um coral virtual. Eu quero oferecer a você esta música, que fala a respeito de falar com Deus, falar com Jesus, se encontrar com Jesus, estar nessa mesa com Cristo, é um grande privilégio, que acalma o nosso coração. E eu gostaria de que você, enquanto nós cantamos essa música, você tentasse fechar os olhos e se transportar para Betânia, e pensar nesse momento, como é bom poder sentar nesta mesa, ao lado do Senhor Jesus. Depois oraremos juntos. Vamos ouvir. A esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus.
Amém. Vamos orar, irmãos. Eu gostaria de convidá-los nesse momento, então, para que juntos oremos ao Senhor. Nós precisamos muito desse encontro com Jesus, precisamos muito das palavras que Ele traz, porque elas trazem paz para o nosso coração e para a nossa alma. Nesse momento eu quero lembrá-los a respeito das pessoas que estão precisando muito das nossas orações. No nosso boletim nós temos uma grande lista de pessoas que estão enfermas, especialmente por causa desta enfermidade, da Covid. Nós temos nomes que estão lá por outros motivos, que precisam também de oração, precisam desse Senhor Jesus, que tem sempre uma palavra, sempre um milagre, sempre algo para nos oferecer, por causa do seu amor e da sua graça, que nós coloquemos a vida destes nossos irmãos em oração durante toda essa semana, para que eles recebam do Senhor a resposta, recebam a cura, a transformação e o socorro que eles precisam. Durante o cântico do hino, eu recebi aqui também um comunicado e um pedido especial pela vida do pastor Marco Aurélio. Ele está também enfrentando a enfermidade, o Covid, junto com a sua família, Evandro e o José também. Parece que o caso do pastor está um pouquinho pior, um pouco mais grave, e nós vamos interceder pela vida dele e pela sua família. Que Deus derrame da sua graça e da sua misericórdia e o seu socorro sobre ele e sobre todos os irmãos que estão enfermos. Eu, uma vez mais, também peço aos irmãos pelo meu cunhado, o irmão da Cibele. O caso dele é gravíssimo, ele está em São Paulo, internado no hospital, entubado, e precisa mesmo do socorro que vem do Senhor, pois tudo aquilo que a medicina pode fazer está sendo feito, mas infelizmente nós não temos ainda boas notícias. O mesmo pedimos também pelo doutor Eduardo, médico da nossa igreja também, que sofre com esta enfermidade, está sendo tratado em Bauru, e juntamente com estes nomes que eu citei, tantos outros que para nós são anônimos, não conhecemos, mas são da nossa cidade, talvez já cruzamos algumas vezes em alguma rua, talvez são vizinhos nossos que nós nem saibamos, mas vamos lembrar e interceder e orar por estes irmãos. Essa semana, a primeira semana do mês, também uma semana de preparação para a Páscoa, como eu chamei vocês no desafio, para que a gente diariamente se encontre ao redor da nossa mesa, compartilhando o que Deus nos tem feito, adorando ao Senhor e também intercedendo a Deus, colocando em oração diante do Senhor estes irmãos e amigos queridos, conhecidos e anônimos, que precisam do socorro do Senhor diante desta terrível enfermidade. Oremos ao nosso Deus. Ó bondoso Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho a nós. E ó Deus, que grande encontro foi esse, quando o teu Filho pisou sobre esta terra e trouxe esperança, e nos fez promessas, e nos curou, e nos trouxe vida, e nos trouxe a certeza da vitória sobre a morte, e a certeza, Deus, da vida eterna. Obrigado, ó Pai, por esse encontro glorioso. Ó Deus, representado aqui como uma pintura, lá em Betânia, quando Jesus se reuniu com os seus amigos queridos, com tanta gente, ó Pai, que teve a sua vida marcada e transformada por Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta cena pintada, contada através, ó Deus, da ótica dos evangelistas, para que nós pudéssemos, ó Deus, nos transportar para lá e tentar enxergar a beleza e a profundidade daquele momento. Ó Senhor, é impossível para nós sentir o perfume que Maria derramou sobre Cristo Jesus, mas dá, ó Deus, para imaginar o impacto que isso trouxe, não só de refrigério sobre a vida do nosso Salvador, mas também, ó Deus, a expressão do amor, da bondade, da adoração, da gratidão, do testemunho daqueles amigos queridos para com Jesus, por tudo aquilo que Ele tinha anunciado para eles e por tudo aquilo que Ele estava por fazer para eles. Ó Pai, que este mesmo sentimento de generosidade, de desejo de adorar, de servir, de Deus apresentar a gratidão e de depositar em Cristo Jesus toda a nossa confiança, esteja presente no coração de cada um que está ouvindo e assistindo esta mensagem, que nós todos, ó Deus, possamos pela fé, pelos olhos da fé, participar desta mesa, desse encontro, desta ceia do Senhor.
Ó Deus, nessa semana que nos preparamos para a celebração da Páscoa, que o Senhor nos ajude a nos aproximar cada vez mais do Teu Filho Jesus, que o Senhor se aproxime cada vez mais de nós, dá-nos, ó Deus, a intimidade de filhos e de amigos do Senhor, para que possamos não apenas entender um pouco mais dos Teus planos, conhecer, ó Deus, plenamente a vontade do Senhor, mas principalmente desfrutar da doçura, ó Deus, da companhia do nosso Salvador Jesus, desfrutar, ó Deus, da alegria e do privilégio de, ó Deus, sentar nesta mesa, fazer parte da família do Senhor, de ter a convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão para todos sempre, e por fim habitaremos na casa do Senhor por séculos e séculos. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, precisamos da doçura desse encontro, precisamos da doçura dessa mesa. Portanto, ó Deus, auxilie aqueles que estão fracos, aqueles que estão, ó Deus, talvez deprimidos, aqueles que estão decepcionados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão enfermos na alma e no coração, ó Deus, para que eles possam sentir a presença de Cristo em suas casas, em seus quartos, em suas mesas, que eles possam também desfrutar deste encontro com Jesus. E, ó Deus, especialmente nesta hora, nós clamamos por aqueles que estão enfermos, que precisam, ó Pai, como Simão precisava, como Lázaro precisava, como tantos daqueles personagens dos evangelhos precisaram, e o Teu Filho se fez presente e trouxe a cura, trouxe a restauração, trouxe o livramento. Nós colocamos diante do Senhor, diante do altar do Senhor, todos esses nossos entes queridos, esses nossos amigos, essas pessoas que são especiais e queridas na nossa vida, e também aquelas, ó Deus, que nos são anônimas, que nós nem sabemos o nome, mas que precisam do Senhor. Ó Deus, quanta gente sofrendo, quantas famílias angustiadas e ansiosas nesse momento, por causa da enfermidade dos seus entes queridos, e nós, ó Deus, suplicamos ao Senhor, nos unimos com o povo do Senhor, sobre este país, sobre esta terra, que clama ao Senhor. Nós clamamos, ó Deus, traga cura, ó Pai, traga livramento, ó Deus, traga, ó Pai, para a vida dessas pessoas a recuperação. Ó Deus, acima de tudo, nós confiamos na vontade do Senhor, e pedimos que a vontade do Senhor seja feita. Mas, ó Deus, o Senhor conhece a nossa alma e o nosso coração, e o Senhor sabe do desejo de cada um de nós, de ver os nossos irmãos e amigos vivos, com saúde, com alegria, inclusive, ó Deus, para que possam testemunhar, como Lázaro testemunhou, como Simão testemunhou, como tantos outros testemunharam do que Jesus fez em suas vidas. Que assim, ó Deus, ó Pai, nesta noite, o Senhor traga o alívio, o Senhor traga a cura, e que o nome do Senhor, do Teu Filho Jesus, seja glorificado, ó Deus, seja exaltado. Nós louvamos ao Senhor por aqueles que já foram recuperados, por aqueles, ó Deus, que, ó Pai, sabem que foram recuperados por causa de um milagre do Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor por isso, e que o Teu nome seja exaltado sobre esta terra, em cada família, em cada igreja, em cada casa. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos e colocamos a vida de cada um desses nossos irmãos diante do Teu altar, e suplicamos o socorro do Senhor sobre eles, sobre nós também, ó Deus, nos livrando de todo mal, dando-nos, ó Deus, uma semana abençoada, ajudando-nos, ó Deus, a realizar nossos trabalhos, cumprir nossas responsabilidades, livrando-nos dessa enfermidade, livrando-nos, ó Deus, da depressão, livrando os idosos, ó Deus, da solidão, deste isolamento. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer-se presente, e que eles sintam a presença do Senhor, trazendo refrigério, descanso e conforto para as suas almas. Assim, ó Deus, colocamos nossa igreja, eu coloco diante do Senhor estes meus irmãos, estas ovelhas, ó Pai, que o Senhor me confiou. Ó Deus, ajude-as, ó Pai, onde quer que elas estiverem, que o Senhor as sustente, que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre de todo mal, e que a boa mão do Senhor seja sobre nós, sobre nossa igreja, sobre cada igreja dessa cidade, sustentando, ó Deus, a vida de seus líderes, sustentando a vida de seus membros, ó Deus, cuidando, ó Pai, de cada um, das crianças aos mais velhos. Que o Senhor esteja, ó Deus, nos sustentando e nos amparando, pois Tu és o nosso refúgio e Tu és a nossa fortaleza. E que, ó Deus, a cada dia nós sintamos a doçura do encontro com o Senhor. Assim, ó Deus, nós Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vocês, sobre cada uma das suas famílias, cada casa que se reúne agora conosco,
e que, ó Deus, está unida conosco no nome de Cristo e pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que seja sobre eles a bênção do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, antes ainda de nos despedirmos, eu gostaria então de convidá-los para as nossas atividades desta semana. Na quinta-feira nós teremos o culto das 7 palavras, às 20 horas da noite, às 20 horas, à noite, nós teremos esse momento de culto com as 7 palavras, que foram ditas por Jesus quando ele foi crucificado. E eu quero convidar você para participar deste culto e divulgar esta atividade, compartilhar este link na hora apropriada com todos os seus amigos, para que possam ouvir estas declarações que são poderosíssimas e singulares do Senhor Jesus, antes da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Também, no domingo pela manhã, teremos o culto da ressurreição, e depois, no domingo à noite, teremos o culto da Páscoa. Basicamente, como a nossa liturgia está bem reduzida e não temos a atividade presencial, eu estou falando na realidade das mensagens, porque nesses momentos nós falaremos sobre estes temas: o culto das 7 palavras, falaremos sobre essas palavras da cruz; o culto da ressurreição, nós trataremos deste assunto, a ressurreição do nosso Senhor Jesus; e o culto da Páscoa, falando sobre esta mensagem do Evangelho de Jesus, que é aquilo que Ele fez para a nossa redenção. Quero mandar um alô carinhoso para a família Cacheta, lá de Minas Gerais. Hoje eu recebi uma ligação deles, uma ligação muito carinhosa, e uma oração hoje à tarde, e eu gostaria então de mandar um abraço para eles. Eles estão acompanhando lá com certeza. Que Deus os abençoe, que conceda para vocês uma ótima semana também para a Igreja Presbiteriana Conservadora aí de Machado, Minas Gerais. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. A todos os membros da igreja, as nossas famílias todas, eu mando a vocês aí um abraço virtual. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero dizer que estou com saudade de todos. É tão bom quando a gente pode se encontrar, se abraçar no final do culto. Mas tenho que dizer, é importante que a gente tome todos os cuidados nesse momento, se cuidem, sejam cautelosos nas suas obrigações, nas suas saídas, idas e vindas. Tomem todo o cuidado, e que Deus os guarde e os livre de todo o mal. Deus abençoe a todos, uma boa noite e uma ótima semana.